E 99 Pensamentos de Santo Agostinho. A amizade entre as pessoas torna-se querida pelo vínculo suave que une muitas almas numa só. A arte de viver consiste em tirar o maior bem do maior mal. A boa consciência conduz à esperança. A má consciência, ao desespero. A boa ordem se impõe pela disciplina. A busca de Deus é a busca da felicidade. O encontro com Deus é a própria felicidade. A caridade é como o andar do Espírito. Se tens 2 pés, não caxes. Ama a Deus e ama a teu próximo. A castidade da alma é o amor ordenado que submete o inferior ao superior. A certeza dada pela luz divina é maior do que a que é dada pela luz da razão natural. A esperança é o fermento do amor. A fé abre a porta ao conhecimento. A incredulidade a fecha. A fé é tão necessária para a vida como a raiz é para a árvore. A fé é um grau de conhecimento. O conhecimento é o auge da fé. A felicidade do homem consiste em crer no que Deus promete. A de Deus, em dar ao homem o prometido. A ignorância mais refinada é a ignorância da própria ignorância. A Igreja avança em sua peregrinação através das perseguições do mundo e das consolações de Deus. A Igreja recebeu as chaves do reino dos céus para que se opere nela a remissão dos pecados pelo sangue de Cristo e pela ação do Espírito Santo. É nesta Igreja que a alma revive, ela que estava morta pelos pecados, a fim de viver com Cristo, cuja graça nos salvou. A lei, ao proibir o pecado, de alguma forma o reforça. A proibição aumenta o desejo de pecar, quando o amor não é suficientemente forte para superar a atração do desejo pecaminoso. A medida do amor é amar sem medida. A oração é a afetuosa expansão do Espírito para Deus. A oração é mais gemido que palavrório, sentimento interior que enxurrada de palavras. A palavra de Deus converte-se em teu inimigo quando tu és amigo da perversidade. A soberba gera divisão. A caridade, a comunhão. A verdade da beleza de uma árvore em flor se esconde na fealdade de suas raízes. A verdade é o alimento da alma. A verdade não é minha nem tua, para que possa ser tua e minha. A verdadeira força consiste em ter a coragem de agir quando se tem fortes medos, dúvidas ou desejos alternativos. A vida da vida mortal é a esperança da vida imortal. A vida é uma passagem do infinito donde saímos para o infinito aonde vamos. A Virgem o gerou em seu seio, geremo-lo em nosso coração. Não sejamos estéreis. Sejamos férteis para o Senhor. A virtude é a ordem do amor. A vocação de ensinar é uma vocação perigosa. Aceita a tua imperfeição. É o primeiro passo para alcançares tua perfeição. Aceita-te como homem, isso é humildade. Ainda que fujas do campo para a cidade, ou da rua para a tua casa, tua consciência vai sempre contigo. De tua casa só podes fugir para teu coração. Porém, para onde fugirás de ti mesmo? Ama apaixonadamente o conhecimento. Ama e faz o que quiseres. Amamos indevidamente o que Deus nos dá quando, por causa disso, nos esquecemos de Deus. Amando a Deus nos tornamos divinos, amando ao mundo nos tornamos mundanos. Amar, ir perder-se de si. Encontrar a Deus. Andar por dentro é desejar as coisas de dentro. Andar por fora é desprezar as coisas de dentro e encher-se das de fora. O orgulhoso lança fora o que tem dentro, o humilde o busca com afã. A soberba exila o homem de si mesmo, a humildade o devolve à sua intimidade. Ao louvar o que é bom nos demais, fazemo-nos melhores a nós mesmos. Aprende a humildade. De tal modo que, ou não caias, ou possas levantar-te. Aprende a ignorar se queres chegar a saber. Aquele cujo olfato da alma é depurado percebe o mau odor de seus pecados.
Aquele que abandona quem o criou e se apega ao nada de que foi criado se obscurece e se aniquila. Aquele que deseja de verdade, ainda que a boca fale em surdina, canta com o coração. Mas quem não deseja, por mais que martire-as os ouvidos dos homens com clamor sem fim, emudece para Deus. Aqueles que pretendem encontrar a alegria fora de si, facilmente encontram o vazio. As lágrimas são o sangue da alma. Bons amores fazem boas condutas. Cada homem é aquilo que ama. Cada um dá do que tem e transpira do que bebe. Caridade é a virtude pela qual o homem ama o que deve ser amado. Com o amor ao próximo, o pobre é rico, sem este amor, o rico é pobre. Como podes amar ao Senhor se amas a farsa e o vinho, as pampos do mundo e suas vaidades enganosas? Aprende a não amar para que aprendas a amar, afasta-te, para poderes acercar-te, esvazia-te, para que possas encher-te de verdade. Como podes ser tão orgulhoso a não ser que estejas vazio? Se não estiveres vazio, não poderás inflar-te. Confia em Deus, Ele sempre dá o que promete. Sabe o que promete, porque é a verdade. Pode prometer porque é onipotente. Dispõe de tudo porque é a própria vida. Oferece todas as garantias porque é eterno. Conhecer de verdade de si mesmo não é outra coisa que ouvir de Deus o que Ele pensa de nós. Crê para entender e entende para crer. Cuidas muito para não sair à rua com roupas rasgadas. Porém, parece, não te preocupas muito em andar correndo por aí com a alma em andrajos. Dentro de cada homem há uma guerra civil. Dentro do coração sou o que sou. Deus que te criou, não quer nada de ti, fora de ti mesmo. Deus quer dar-se, mas só se dá a quem quer recebê-lo. É claro que quem não pede não quer receber. Dizem que os irmãos do Egito recitam certas orações a intervalos muito breves. São orações curtas e rápidas como flechas disparadas de um arco, a fim de que a atenção, que é a alma da oração, não se dissipe nem adormeça pelo cansaço. Com essa prática evidenciam que não se deve fustigar a atenção quando esta não se aguenta, tampouco se deve desistir apressadamente quando se pode sustentar. Quando persiste o fervor da atenção, a oração liberta-se de muito palavreado, mas não de muita persistência. Falar demasiadamente ao rezar é realizar um ato necessário com palavras inúteis. Em contrapartida, para instar ao Senhor com empenho basta suplicar-lhe com uma longa, contínua e devota elevação do coração. É legítimo pedir o que é legítimo desejar. É melhor saber que ignorar, mas é melhor ignorar que se equivocar. É tão grande a força do amor que transforma o amante em imagem do amado. É tão grande a força do bem que até os maus o buscam. Em ti está o repouso que faz esquecer todas as fadigas. Enquanto houver vontade de lutar, haverá esperança de vencer. Entender e não agir é perigoso. Eu não creria no Evangelho, se a isto não me levasse a autoridade da Igreja Católica. Existe algo mais teu que tu mesmo. Todavia, há algo menos teu que não pertenceres a ti mesmo. Falar com Deus é mais importante do que falar de Deus. Fez a tua parte, se queres que Deus faça a sua. Fé é crer no que não vemos. O prêmio da fé é ver o que crimos. Feliz o que ama a ti, Senhor, e ama ao amigo em ti e ao próprio inimigo por ti. Geralmente suspeitamos-nos demais o que sentimos em nós mesmos. Há dois tipos de pessoas, porque há duas formas de amor. Um amor santo, outro egoísta. Um se preocupa com o bem comum em favor do entendimento mútuo e da fraternidade espiritual, o outro procura submeter o bem comum ao próprio bem, satisfazendo a arrogância e a ânsia de domínio. Um é submisso a Deus, enquanto o outro trabalha para igualar-se a Deus. Enquanto um trabalha pela paz, o outro é insubordinado, um prefere a verdade às honras humanas,
o outro anseia pelos louvores, ainda que sejam falsos, um é amigo, o outro é invejoso, um deseja para o próximo o mesmo que deseja para si, o outro deseja submeter o próximo a si mesmo, um ajuda os demais interessado neles, o outro se interessa por si mesmo. Imita a formiga. Sê formiga de Deus. Escuta a palavra de Deus e guarda-a em teu coração. Abastece tua despensa interior durante os dias felizes do verão e assim poderás encarar os dias difíceis da tentação durante os invernos de tua alma. Invocas a Deus quando o chamas, quando o convidas a entrar na casa de teu coração. Justiça exagerada, injustiça camuflada. Limpa teu coração. Faz dele uma casa para o Senhor. Deixa que ele more em ti e tu morarás nele. Mantenhamos nossos olhos fixos no Senhor, que nos guia, e não olhemos para trás. Morte ao erro, amor ao que era. Muitos clamam a Deus pela saúde dos seus, pela estabilidade de sua casa, pela felicidade material ou por sua saúde, que é o patrimônio dos pobres, mas quantos clamam ao Senhor por Ele mesmo? Pouquíssimos. Todavia, é injusto desejar qualquer coisa do Senhor e não desejar a Ele mesmo. Pode, acaso, a doação ser preferida ao doador? Na dúvida, liberdade, na certeza, unidade, em tudo, caridade. Na escola da vida, Deus é o único professor à procura de bons alunos. Na maioria das vezes o homem desconhece a si mesmo. Vítima do descuido ou da improvisação, ou presume de suas carências ou desespera de suas possibilidades. Só quando a tentação o prova com um questionamento de urgência, o homem consegue conhecer a verdade sobre si mesmo. Na mente humana há tantas pregas e rodeios que mesmo o homem mau, cuja má fé não admite dúvidas, se julga digno de elogios por sua bondade. Na oração precisamos evitar duas coisas: pedir o que não devemos e pedir a quem não devemos. Nada estará perdido enquanto estivermos em busca. Não é bom aquele que conhece o bem, mas aquele que o ama. Não há motivo para tristeza duradoura onde há certeza de felicidade eterna. Não há ninguém tão enfermo como o que se gaba de sua saúde. Não haverá jamais um amanhã a não ser que exista um hoje. Não levantarias tão orgulhosamente a cabeça se não a tivesses vazia. Não lhes peço que ponhais vossa esperança em mim, mas que a ponhais em Deus comigo. Não peças coisa alguma a Deus, senão Deus mesmo. Ama-o, gratuitamente. Não pode agir mal quem tem bons pensamentos. Não pode existir o mal onde não existe o bem. Por isso um homem mau é um bem corrompido. Não pude ser bom amigo dos homens, se primeiro não o fores da verdade. Não queiras entender para crer, crê para que possas entender. Se não crês, não entenderás. Não saias de ti, mas volta-te para dentro de ti mesmo. A verdade habita no coração do homem. Não te disperses. Concentra-te em tua intimidade. A verdade reside no homem interior. Ninguém deve estar tão embebido nas coisas de Deus, que se esqueça das coisas dos homens. No ato de amar, que é que se ama senão o amor? O amor ordenado não ama o que não deve, nem deixa de amar o que deve. Não ama mais o que deve amar menos, nem ama menos o que deve amar mais. Não ama por igual o que deve amar mais ou menos, nem ama mais ou menos o que deve amar por igual. Ó beleza, sempre antiga e sempre nova, tarde te amei. O castigo do pecado é a divisão do homem contra si mesmo. Por quê? Por não querer obedecer ao indivisível. O desejo é a sede da alma. A esperança é o alívio do desejo. O desejo é como a sede da alma. Tem sede, mas de água limpa e pura, não de água suja e lodosa. O desejo esperançoso é uma forma de oração. O Filho de Deus se faz homem para nos servir de caminho.
percorrendo o caminho de sua humanidade, chegaremos à divindade. O homem se torna pior e empobrece quando, lançando-se à conquista do externo, vive expulsando suas intimidades. O maior castigo do pecado é não ser castigado. O mal consiste em abusar do bem. O orgulho é a fonte de todas as fraquezas, porque é a fonte de todos os vícios. O pecado, em seu sentido mais profundo, não é mais que a vontade pervertida. O pecador, ao abandonar sua confiança em Deus e colocá-la nas coisas do mundo, converte-se em zona de insegurança e de vazio. O pior castigo do pecado é não ser castigado. O primeiro passo na busca da verdade é a humildade. O segundo, a humildade. O terceiro, a humildade. E o último, a humildade. Naturalmente, isto não significa que a humildade seja a única virtude necessária para o encontro e gozo da verdade, mas se as demais virtudes não estiverem precedidas, acompanhadas e seguidas da humildade, a soberba abrirá caminho e destruirá suas boas intenções. O que anda à caça de milagres para cimentar sua própria fé faz de si mesmo o maior dos milagres ao recusar-se a crer no que todo mundo crê. O que é amargo ao escravo é doce ao enamorado. O que sou de verdade, o sou em minha intimidade. O reconhecimento da própria ignorância é a primeira prova de inteligência. O rico enche a bolsa de moedas e a alma de preocupação. O supérfluo dos ricos é propriedade dos pobres. O vaso da fé levado à fonte da graça será cheio de acordo com sua capacidade. Onde não há fé, não há obras boas. A intenção forja as obras, a fé dirige a intenção. Orando a Deus, com palavras ou em silêncio, clamemos a Ele com o coração. Orar é amar no louvor e louvar no amor. Os homens saem para fazer turismo, para admirar o pico das montanhas, o marulho das ondas dos mares, o fácil e copioso curso dos rios, as revoluções e guiros dos astros. Entretanto, não olham para si mesmos. Os objetos materiais são atraídos para baixo por seu peso e para cima por sua leveza. O peso coloca a cada um no lugar que lhe corresponde pela natureza. Assim também o homem é levado para cima ou para baixo, dependendo da natureza de seu amor. Ouve-se o eloquente com prazer. O sábio, ouve-se com proveito. Para o bem ou para o mal, de amor vive cada qual. Para orar bem temos que nos sentir como os mendigos de Deus. Para ser um bom orador é necessário ser um bom orante. Pede sem cessar até que Deus te dê a si mesmo. Pois o Deus Todo-Poderoso, por ser soberanamente bom, nunca deixaria qualquer mal existir nas suas obras se não fosse bastante poderoso e bom para fazer resultar o bem do próprio mal. Por que gostas tanto de falar e tão pouco de ouvir? Andas sempre fora de ti e te recusas a regressar a ti. O que ensina de verdade está dentro, mas, quando tu tratas de ensinar, sais de ti mesmo e andas por fora. Escuta primeiro ao que fala dentro e desde dentro, fala depois aos que estão fora. Pouco importa quanto fezes, o que importa é quanto amas. Pouco importa quanto tens. O que importa é o que tu és. Preocupa-te se a árvore de tua vida tem galhos apodrecidos. Não percas tempo, cuida bem da raiz e não terás de andar pelos galhos. Prepara teu pote para ir à fonte da graça. Que significa preparar? Aumentar a fé, fortalecer a fé, robustecer a fé. Quando a alma abandona o corpo, acontece a morte física. Quando a alma abandona a Deus, dá-se a morte espiritual. Quando lês a Bíblia, Deus te fala, quando rezas, tu falas a Deus. Quando o querer é completo, o trabalho se torna um lazer. Quando pedes coisas terrenas, põe tua oração nas mãos de Deus. Não é o paciente, mas o médico quem dá a receita. Quando tratamos de justificar nossas faltas,
obscurecemos ainda mais nossa própria obscuridade. Quanta riqueza guarda o homem em seu interior! Porém, de que lhe serve se não se busca e investiga? Quanto maior é o conhecimento da lei, menor é a desculpa do pecado. Quanto mais curioso torna-se o homem por conhecer a vida alheia, tanto mais relaxado se torna para consertar a sua própria. Quanto mais humildes, maiores. Quanto mais intensos são os desejos que precedem e acompanham nossa oração, melhores são seus efeitos. Quanto melhor é uma pessoa, mais incomoda as pessoas más. Que eu me conheça a mim mesmo, que eu te conheça, Senhor. Que fezes quando tens o trigo em um galpão úmido? O transferes rapidamente para um lugar alto e seco. Muda de lugar o trigo e deixas o coração mofando nas coisas ordinárias. Põe o trigo no alto, ao alto também teu coração. Que morte pior há para a alma do que a liberdade do erro? Quem caminha no sentido oposto ao ser caminha para o nada. Quem conhece a verdade, conhece esta luz, e quem a conhece, conhece a eternidade. Quem está mais enfermo, o que se sente mal com sua enfermidade e chama o médico, ou aquele que prefere ignorar sua enfermidade e não o chama? Quem não quer reconhecer seus pecados ata-os às costas como uma mochila e põe em evidência os pecados dos outros. Não por diligência, mas por inveja. Acusando o próximo, procura esquecer a si mesmo. Quem não quer ser melhor faz que Deus seja pior. Quem não reza, não é humano. Quem sabe rezar bem, sabe viver. Queres saber que tipo de pessoa és? Põe à prova teu amor. Se amas as coisas terrenas, és terra. Se amas a Deus, não tenhas medo de dizer, és Deus. Queres ser grande? Começa por ser humilde. Planejas levantar o edifício de tua própria perfeição. Começa por escavar os alicerces de tua humildade. E quanto mais alto o edifício, tanto mais profundos os alicerces. Vê bem que os edifícios sobem quando os alicerces são aprofundados. De tal forma que a grandeza torna-se pequena e a pequenez, grande. Reza bem quem vive bem. Rezar no templo de Deus é rezar na paz da Igreja, na unidade do corpo de Cristo. Se eliminas o supérfluo, verás que pouco é bastante. Se és capaz de aceitar o louvor sem vaidade, o serás também de aceitar a correção sem ofender-te. Sê grande nas coisas grandes, mas não sejas pequeno nas pequenas. Se o abismo significa profundeza, não lhes parece que o coração humano é um abismo. Os homens podem comunicar-se e entender-se por meio de sinais, mas quem é capaz de penetrar o coração humano? Quem é capaz de esquadrinhar seus registros, suas maquinações, suas preferências e seus ódios? Se o compreendesses, ele não seria Deus. Se pudes ser melhor do que és, é evidente que ainda não és tão bom como dives. Se queres evitar um tormento, não eimes o que te é impedimento. Se queres seguir a Deus, deixa-o ir adiante. Não queiras que ele te siga. Seja a paz a nossa amada e amiga, seja o nosso coração o leito casto para descansar com ela, seja a sua companhia um descanso tranquilo e uma união sem amarguras, seja doce o seu abraço e inseparável a sua amizade. Senhor, instrua-me acerca do que devo ensinar, ensina-me acerca de que maneira devo me corrigir. Senhor, sois meu refúgio, minha força para permanecer firme neste mundo, livre de todas as tentações. Senhor, vós me fortalecestes quando busquei refúgio em vós. Oferecendo-me abrigo me libertastes. Ser fiel no pequeno é coisa grande. Singular humildade é a maior das soberbas. Só o tempo nunca tira férias. Somos chamados a grandes coisas. Recebamos de bom grado as pequenas e seremos grandes. Sou um bom mestre enquanto continuo sendo um aluno.
Também peca quem não peca só por medo. Toda corrupção leva o homem à própria destruição. Pecar é desmoronar o próprio ser e caminhar para o nada. Toda minha esperança se estriba em tua misericórdia. Dá-me, Senhor, o que pedes e pede-me o que quiseres. Todos os pecados são idênticos num aspecto, oposição ao permanente e divino e adesão ao incerto e imutável. Uma coisa é um grande discurso, outra coisa é um grande amor. Uma oração sem fé é uma fórmula vazia. Quem é tolo a ponto de perder tempo pedindo algo em que não crê? A fé é o manancial, a oração, o riacho. Como pode correr o riacho se o manancial está seco? Uma só oração do homem obediente é ouvida mais rapidamente que milhares de orações de um recalcitrante. Vive bem quem reza bem. Vive de tal modo que tua vida seja uma oração. Canta a Deus com a boca, salmodia com as obras. Não te contentes com a formalidade de recitar salmos e hinos. Põe em tuas mãos o saltério de tuas obras. Vós sois tudo o que possuo, pois sois meu Deus. Sois não apenas o doador da minha herança, mas ela própria. Sou tua herança, Senhor, e tu és a minha, pois eu te sirvo e tu me cultivas.